Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema, dessa vez indo para um subgênero, né? O terror sobrenatural. Automaticamente eu fiz essa introdução muito rápido, mas antes de começarmos o vídeo, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Enfim, vamos falar sobre o terror sobrenatural. O que eu tô fazendo aqui? Que, no meu gosto particular, ele está lá nas prateleiras Z da vida, né? No último do alfabeto, porque eu não gosto tanto desse subgênero por motivos bem pessoais sobre isso, né? Não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque não é o caso. O caso é passar sobre minha experiência assistindo alguns filmes do gênero. E lá vamos nós! O que eu mais me lembro de ter assistido, nunca vou me esquecer, inclusive, que uma professora passou a Amityville numa aula de ciências para testar o nosso jumpscare. Aí eu devo me perguntar para a pessoa, foi o meu primeiro assim, trauma cinematográfico, foi aquele Amityville. Não sei qual, porque tem vários, eu até hoje tento descobrir qual, em que tem um garoto um garoto em coma, eu acho, e o próprio garoto é atingido, ele ronda pela casa, tem uma cena do café lá, que eu preparei seu café, e o garoto aparece no espelho com uma deformidade assim, todo estranho, bem bizarro, causando um desconforto para os respectivos adolescentes. Inclusive, creio que ela não seguiu a classificação indicativa do filme, então ela é uma pessoa que dita-se preza. Enfim, vou me manter aqui. Vai que ela tá assistindo o vídeo. Enfim, continuamos. Né? Eu não ouvi o que eu ouvi? Vai saber, né? O Murilo Critica ascende, né? Em número de visualizações. Vai que ela veja. Enfim. Mas você não observou a classificação indicativa. Ah, o fresca. Enfim, o filme de terror sobrenatural, indo para conceito em si, ele combina, obviamente, aspectos de filme de terror, trilha, né? Que eu acabo me esquecendo sempre de mencionar nos meus análises de cinema, que a trilha sonora é outro fator preponderante em filmes de terror, porque é ela quem vai ditar, né, se vai te dar o jumpscare ou não. É verdade. Inclusive, muitas vezes, o efeito contrário também é bem-vindo, porque a pessoa, quando vem o silêncio, já está esperando um jumpscare, mas quando tá na euforia, tu pode também ter um jumpscare. Existem esses exemplos. Porque surpreende o espectador, né? A questão do jumpscare é mais a surpresa do espectador para com a sua reação do som, né? E no terror sobrenatural, essa questão vai envolver muito mais fantasmas, espíritos, demônios, envolvendo temas de vida após a morte, possessão, entre outras questões, né? Causando muito mais desconforto para o espectador do que propriamente um terror slasher. Porque eu, num terror slasher, eu dou muita risada várias vezes, mas num terror sobrenatural eu já fico sério. E eu acho que é por isso que eu não gosto tanto do terror sobrenatural, tá? Podem dizer bem à vontade, podem falar o que quiserem, mas eu acho que é por isso que eu não gosto tanto. Que nojo. Né? E, ao mesmo tempo, adentrando a um aspecto um pouco mais histórico, sem dúvidas, um dos fenômenos que fez estourar, abranger todo o quesito, né, do terror sobrenatural, foi lá no expressionismo alemão, tá? Principalmente com o Gabinete do Sr. Caligari, mas aí o povo todo tá gritando aqui, ó, todo gritando, êêê! Viva, oba, tô muito contente, que beleza, oba! Uhul! Vamos lá, né? Nosferatu. Falar de Nosferatu, né, é uma questão muito interessante, porque o expressionismo alemão daquele tempo foi o que congressionou, foi uma palavra muito inventiva, mas foi o que fez com que entrasse no auge o terror sobrenatural, principalmente esses filmes, né? Aí depois, com a questão da Universal Studios,
né, veio o Drácula e depois House of Drácula, né, que é a criação dos mitos. Inclusive, fica dever de casa para mim e para vocês sobre da onde veio essa questão do mito do Drácula. Inclusive, eu tenho uma curiosidade imensa em saber disso, mas eu suspeito que esteja mais a ver com as mitologias antigas, principalmente levando em conta Camazotes, algo do tipo, algo do gênero. Será? Né? Em 1940, aquela questão década de 40, 50, o terror ele deu uma trégua muito por conta do que estava acontecendo, né, na questão do final da Segunda Guerra Mundial. Teve isso também, que deu uma apagada, mas as exceções estavam presentes sobre casas mal assombradas, né, que se tornaram populares na época. Em 1960, nós temos o destaque do Rosemary's Baby, né, o bebê de Rosemary, mas não eram diretamente ligados com o paranormal, né, em si. Aí eu tenho aqui uma parte que eu consigo falar mais sobre, porque eu já assisti, né, alguns desses. Tá bom. Principalmente Carrie, o Iluminado e Poltergeist. A Carrie eu não assisti, tá? Mas o Iluminado em si é um claríssimo exemplo na década de 80 sobre terror sobrenatural, sobre a questão da possessão em si, que é o Stephen King, né, que fez isso. Então, com certeza, é um claríssimo exemplo. Mas não se esquecendo também, na década de 70, 1973 especificamente, O Exorcista, que é um terror de possessão demoníaca, que tem ali a presença muito ligada com a religião também. Aí depois a gente vai adentrando nos anos 2000, que teve ali uma febre do found footage, né, que é aquela questão do terror sobrenatural, só que está sendo filmado de uma câmera de filmagem, literalmente com aquelas qualidade de visão noturna e tudo mais. É horrível, mas ao mesmo tempo é bom. Que durou até 2010, se eu não me engano, por aí. E automaticamente, depois disso, creio que entra na mesma vibe, mesma essência do que se tornou o slasher. Pega um revival, cria novos mitos, né? Principalmente aí vamos entrar em 2013, a questão do Invocação do Mal, ou Invocaverso, né? Que estão chamando atualmente de Invocaverso. Que é a questão do Ed e da Lorraine, né? Ed Lorraine, algo do tipo. Enfim, não vou saber os nomes porque eu não assisti. Mas tem toda essa questão de que eles fizeram meio que uma retomada, né, do terror sobrenatural. Inclusive tem toda uma ordem de universo, começando com a Freira e terminando agora nesse último, recentemente, na data que eu estou gravando esse vídeo, 17 de setembro de 2025, e em setembro desse ano de 2025 teve o 4º filme do Invocação do Mal. Então é algo que faz bilheteria, é algo que faz o público ir ao cinema, inclusive. E é aí que tá uma sensação que eu espero nunca ter na minha vida. Que é assistir um filme de terror sobrenatural no cinema. Não, eu não quero ter isso. Porque eu imagino a sonoplastia disso dando um susto e um cagaço. Desculpa a terminologia, cagaço, mas é necessário para expor o quanto que deve ser horripilante esse tipo de coisa. E tem gente que gosta, né? É aquela questão. Gente que gosta de adrenalina, de ir na montanha lá do Beto Carreiro e se divertir, né? Tem gente pra isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então falar sobre o subgênero do terror sobrenatural é bem difícil pra mim por questão de falta de conhecimento, né? Creio eu. E por falta de experiência própria. Coisa que, na minha opinião, eu não preciso ter tanto assim. What the fuck? Enfim,
Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!